O mundo está ficando cada vez mais estranho, e as câmeras estão registrando tudo. Número 1. Luzes misteriosas na China. Em junho de 2024, moradores de Beihai, na província de Guangxi, pararam para observar o céu. Dentro das nuvens pesadas, luzes brilhantes pulsavam e mudavam de posição, como se algo imenso estivesse escondido lá dentro. Alguns cogitaram que fosse apenas uma ilusão climática, mas o formato parecia muito intencional. E se for mesmo um objeto camuflado? Queremos mesmo saber o que ele está esperando? Número 3. Portal estelar, na Flórida. Durante uma noite qualquer na Flórida, um grupo de amigos ficou surpreso ao olhar para o céu e ver um anel luminoso perfeitamente formado entre as nuvens. Meteorologistas explicaram como um fenômeno atmosférico incomum, mas quem viu ficou com outra sensação. Aquele círculo parecia mais uma passagem para outro mundo do que um simples truque do clima. Número 4. Pilar de luz no Canadá, na British Columbia. Um alpinista capturou uma cena inacreditável. Um enorme pilar de luzes coloridas surgindo por trás de uma montanha. O pilar se transformou em um anel brilhante, lembrando um portal gigante no céu. Não era a primeira vez que ele via algo assim, e cada aparição parecia estar mais próxima. Ele ainda não sabe se presenciou um fenômeno natural, uma abertura interdimensional ou algo ainda mais enigmático. Todos nós amamos o céu e seus muitos tons durante o pôr do sol e o nascer do sol, mas o que você faria se o céu de repente ficasse vermelho sem qualquer aviso ou motivo? Pareceria o fim do mundo, certo? Bem, foi exatamente isso que aconteceu com os moradores de uma cidade no leste da China, quando o céu noturno ficou de um vermelho profundo e assustador. Os locais ficaram chocados ao ver esse fenômeno em diferentes áreas e se perguntaram o que poderia ter causado isso. Mas a verdade era bem menos assustadora. As autoridades confirmaram que o céu vermelho era simplesmente o reflexo da luz vermelha de um barco de pesca capturando lulas, porque aparentemente essas luzes vermelhas realmente atraem as lulas. Que susto! Número 5. Objeto flamejante cai no oceano. Enquanto descansava em uma praia, um homem viu um rastro flamejante descendo lentamente em direção ao mar. Não parecia com nenhum meteoro conhecido, nem com um lançamento de foguete. O movimento era suave, contínuo, quase intencional. Assim que a luz sumiu sob as águas, ele ficou encarando o horizonte, tentando entender o que havia acabado de acontecer. Número 6. Nuvem amarela cobre Richmond. Em Richmond, no estado da Virgínia, moradores foram surpreendidos por uma nuvem amarela densa que se espalhou como uma cortina sobre a cidade. Meteorologistas disseram que provavelmente se tratava de uma nuvem Arcus, rara e formada nas bordas de tempestades. Mesmo assim, muitos afirmaram nunca ter visto nada parecido. O formato e a coloração levantaram debates. Fenômeno climático ou algo mais? Número 7. Padrão flamejante capturado por drone. Um piloto de drone fazia um voo comum quando, ao revisar as imagens, percebeu algo inusitado. Um padrão flamejante surgiu no céu, em forma de teia, cintilando e se retorcendo como se fosse feito de fogo. Depois, desapareceu sem deixar rastros. Teria sido apenas um efeito óptico raro ou algo muito mais estranho? Independentemente da explicação, é o tipo de visão que faz qualquer um repensar o que existe acima de nós. Número 8. Luz azul explode no céu. De um morro, alguém filmou um evento visual inacreditável. Uma luz azul subiu ao céu e, de repente, se transformou em um anel laranja brilhante acima das nuvens. A hora e o local exatos continuam desconhecidos, mas o vídeo impressiona. Um evento atmosférico raro ou algo completamente fora da realidade? Número 9. Círculos nas plantações reaparecem. Mais uma vez, os famosos círculos nas plantações chamam atenção, desta vez no sul da Inglaterra. Imagens de câmeras de segurança escondidas capturaram o momento exato em que os desenhos se formaram no campo com precisão assustadora. A grande dúvida permanece: quem ou o que está por trás dessas formações? Número 10. Figura metálica flutua sobre Utah. Em Utah, várias pessoas filmaram uma silhueta metálica flutuando entre as nuvens. A figura era alta, brilhante e imóvel, o suficiente para fazer os vídeos viralizarem. Uns disseram que era truque com drones, outros mencionaram o projeto Blue Beam, mas a pergunta que ficou foi: se for falso, quem lucra? E se for real, o que está nos observando? Número 11. Cometa alienígena chama a atenção. Em julho de 2025, astrônomos detectaram um novo objeto vindo do espaço.
A princípio, parecia apenas mais um cometa, mas seu comportamento incomum levantou suspeitas. O brilho e o movimento não se encaixavam nas características típicas. O renomado astrofísico de Harvard, Avi Loeb, sugeriu que o objeto poderia não ser natural, talvez até uma peça de tecnologia alienígena. A maioria dos cientistas ainda aposta em um cometa, mas se houver a menor chance de ser algo artificial, estaríamos diante da primeira prova de que não estamos sozinhos? Número 12. Rocha gigante aparece em cratera africana. Na África do Sul, moradores ficaram boquiabertos ao encontrar uma formação gigantesca bem no meio de uma cratera. À primeira vista, parecia apenas uma pedra enorme, mas ao analisarem com mais atenção, notaram que havia algo estranho em sua forma e localização. Alguns sugeriram que fosse uma instalação artística escondida, mas nada fazia muito sentido. O vídeo rapidamente se espalhou pela internet, deixando no ar uma pergunta: formação natural ou algo muito mais inusitado? Número 13. Esfera metálica paira no México. Durante um passeio nas montanhas do México, um grupo de turistas notou algo estranho entre as nuvens. Uma esfera metálica perfeitamente redonda, refletindo a luz do sol. O objeto parecia suspenso no ar, imóvel. Eles gravaram o momento e postaram online, gerando debates acalorados. Uns juram que é um OVNI, outros acreditam que pode ser um balão experimental. Mas a verdade é que ninguém conseguiu explicar exatamente o que era, e o mistério permanece. Número 14. Chuva vermelha assusta banhistas no Irã. Na ilha de Hormuz, no Irã, pessoas na praia ficaram assustadas quando uma chuva pesada transformou a água do mar em um vermelho intenso. A cena parecia saída de um filme de ficção científica. A explicação, no entanto, é natural. O solo da ilha é rico em óxido de ferro, e a chuva lavou essa terra para dentro do oceano, tingindo a água. Um espetáculo da natureza, surpreendente, mas real. Número 15. Vulcão de lama em Taiwan entra em erupção. Logo no início da manhã, no sul de Taiwan, o vulcão de lama de Wandan entrou em atividade, expelindo grandes quantidades de lama espessa e escura que se espalharam pela região. Enquanto os moradores observavam, as autoridades acenderam chamas nos respiradouros para controlar o gás metano que se acumulava, criando uma cena quase surreal. Uma combinação entre natureza bruta e engenharia de contenção. Número 16. Amanhecer carmesim em Los Angeles. Moradores de Los Angeles foram surpreendidos por um nascer do sol espetacular. Faixas vermelhas intensas cobriam o céu, misturando-se com nuvens escuras em um contraste dramático. Muitos pararam para fotografar o momento. Uns culparam a poluição, outros suspeitaram de fumaça de queimadas. Mas seja qual for a causa, o fenômeno deixou a cidade em estado de fascínio. Um espetáculo bizarro e inesquecível. Número 17. 2 estações no mesmo quintal na Austrália, uma mulher postou um vídeo curioso que viralizou rapidamente. Na frente de sua casa, o tempo estava ensolarado e quente, mas ao virar a câmera para o quintal, tudo estava coberto por neve, como se fosse outro mundo. 2 condições climáticas completamente diferentes separadas por poucos metros. Seria uma anomalia natural ou uma falha na nossa realidade? Número 18. Nuvem disfarça presença estranha. Em julho de 2015, em Filadélfia, um homem chamado Héctor Garcia viu algo curioso no céu, uma massa semi-transparente flutuando acima da rua. Alguns relataram que dentro dessa nuvem, luzes brilhantes piscavam. Ela parecia seguir as linhas elétricas antes de desaparecer atrás dos telhados. Pouco depois, trabalhadores na China também filmaram nuvens com movimentos incomuns e brilho interno. Autoridades disseram que era entulho no ar, mas a precisão do trajeto e o brilho interno levantaram suspeitas. Uma nave disfarçada? Uma nuvem camuflada? Número 19. Coluna de luz corta o céu no Chile. Moradores no Chile acordaram com um estrondo e viram algo inacreditável. Uma coluna de luz perfeita descendo do céu e deixando um rastro de fumaça sobre as ruas. O vídeo se espalhou rapidamente. Alguns alegaram que era apenas um defeito da câmera ou um problema em transformadores. Mas o fato de ocorrer um apagão sincronizado e relatos de pessoas isoladas levantaram dúvidas. Se for uma encenação, o que está substituindo as noites comuns sem que percebamos? Número 20. Portal brilhante engole homem. Em um vídeo impressionante, crianças assistem imóveis a um portal brilhante flutuando no ar. Um homem se aproxima e, em um piscar de olhos, desaparece dentro dele. O mais assustador?
O interior do portal parecia revelar um mundo semelhante ao nosso, com 2 sóis brilhando no céu. Nenhuma fonte oficial explica de onde veio o vídeo, e os cientistas não conseguem dar uma resposta concreta. Verdade ou truque? Teríamos vislumbrado uma porta para outra dimensão? Número 21. Discos surgem no céu sobre ilha em uma filmagem calma à beira-mar, supostamente feita na ilha Manatulan. 5 discos voadores clássicos aparecem subindo atrás de uma elevação no horizonte. Moradores que testemunharam a cena inteira afirmam que aquele local deve ser um ponto oculto de atividade extraterrestre. Ao assistir o vídeo, até quem é cético se pega pensando: será que isso é real? Número 22. Raio azul desce do céu para o oceano. Em uma noite tranquila, um homem observava o mar quando algo o paralisou. Um feixe de luz azul elétrico desceu diretamente do céu, cortando a escuridão e sumindo nas águas quase instantaneamente. Ele gravou tudo com o celular e o vídeo explodiu na internet. Alguns garantem que é uma evidência de atividade alienígena. Outros acham que pode ser tecnologia secreta. De qualquer forma, é impossível esquecer o que ele viu. Número 23. Cidades secretas na Lua. Uma conta no Twitter compartilhou um vídeo que, segundo ela, é vazamento de uma missão ultra-secreta da NASA. Nele, aparecem estruturas inteiras no lado oculto da Lua. Verdadeiras cidades construídas entre os anos de 1965 e 1968. A teoria afirma que os assentamentos foram erguidos em segredo por humanos com a ajuda de uma empresa desconhecida. Muitos duvidaram, dizendo que eram apenas rochas ou lava solidificada. Mas o alinhamento e simetria das construções levantaram suspeitas. Seria algo feito por nós ou por alguém mais? Número 24. Objeto luminoso desafia moradores em New Jersey. Durante uma noite silenciosa em New Jersey, moradores viram um objeto brilhante flutuando sobre o bairro. Um homem tentou, sem sucesso, derrubá-lo de todas as formas possíveis. Mas o objeto não se moveu, como se estivesse provocando. Seria só um drone. Ou algo muito mais estranho. Número 26. Cientista revela imagens de OVNIs antes de morrer. Em 2014, Boyd Bushman, cientista sênior que trabalhou com a Lockheed Martin, compartilhou imagens misteriosas em uma de suas últimas entrevistas. Ele mostrou fotos de criaturas pálidas e naves em forma de disco que, segundo ele, estavam ligadas à Área 51. Bushman afirmou que algumas dessas criaturas teriam cerca de 230 anos e que ao menos 18 delas conviviam com humanos em instalações secretas. Ele também descreveu como se comunicavam por telepatia, usando a própria voz da pessoa como meio. Mesmo com céticos apontando possíveis falhas nas imagens, os registros deixaram muitos inquietos. Será que estamos mais perto da verdade do que imaginamos? Número 27. Anjo sobrevoa bairro no Texas. Numa rua tranquila do Texas, um usuário do TikTok gravou algo surreal. Uma figura com asas apareceu flutuando sobre os fios elétricos. O rosto era impossível de ver. A criatura parecia absorver energia dos cabos antes de, em um clarão, desaparecer completamente. Foi algo sobrenatural ou apenas um mistério ainda sem explicação? O vídeo deixou todo mundo perplexo. Número 28. Campo de girassóis age de forma bizarra. Um vídeo viral no Twitter mostrou algo inquietante. Um campo inteiro de girassóis virou repentinamente de costas para o Sol. Nos comentários, surgiram hipóteses de mudanças climáticas a forças ocultas. Especialistas explicaram que, quando as sementes amadurecem, os girassóis deixam de seguir a luz. Mas ver todos mudando ao mesmo tempo foi algo realmente perturbador. Comportamento natural ou algo mais sinistro? Número 29. Alimentos estranhos surgem ao redor do mundo. De cozinhas na Tailândia até vídeos virais, alimentos estão se comportando de formas muito estranhas. Em agosto de 2020, uma família abriu sushi em casa que brilhava em azul fluorescente. Em outro caso, uma mulher tentava cortar um repolho que esticava como borracha. Outro vídeo mostrou queijo processado queimando como plástico, diferente do queijo natural. Até sorvete de baunilha teria sido feito com derivados de plástico. Essas imagens levantaram um alerta geral. O que estamos realmente comendo? Número 30. Suposto registro de OVNIs no voo de Charlie Kirk. Em outubro de 2024, o comentarista Charlie Kirk divulgou imagens que, segundo ele, são evidências reais de OVNIs.
Durante um voo de volta de Wisconsin, os pilotos o convidaram à cabine e apontaram objetos circulares e brilhantes no céu, a mais de 30 mil metros de altitude. Os objetos se moviam de forma incomum e não apareciam no radar. Alguns disseram que poderia ser plasma ou satélites, outros apostaram em drones. Para ele parecia mais com tecnologia alienígena do que qualquer fenômeno meteorológico. Número 31. Tribo isolada descoberta no Acre. Em 2016, uma tempestade desviou o trajeto de um helicóptero no estado do Acre, no Brasil. O fotógrafo Ricardo Stuckert registrou algo impressionante. Uma aldeia escondida no meio da floresta amazônica, com indígenas pintados e vivendo em ocas simples. Estima-se que esse grupo tenha cerca de 300 pessoas, cultivando banana e mandioca, totalmente isoladas do mundo. Mas há um alerta importante. Eles são considerados uma tribo de contato extremamente perigoso, como os sentinelas, e qualquer aproximação pode representar risco de morte. Uma das comunidades mais misteriosas e protegidas da Terra. Número 32. Túneis secretos e dinheiro desaparecido. Em abril de 2025, a ex-secretária assistente de habitação dos Estados Unidos, Catherine Austin Fitts, afirmou a Tucker Carlson que trilhões de dólares sumiram. Entre os anos fiscais de 1998 e 2015, cerca de 21 trilhões de dólares teriam sido desviados do orçamento do governo. Segundo ela, esse dinheiro poderia estar financiando cidades subterrâneas secretas para as elites. Vídeos surgiram mostrando caminhões entrando em túneis que pareciam não ter fim. Em uma gravação, um veículo entra em uma passagem isolada e simplesmente não sai do outro lado. Estaria Fitts certa sobre esses locais escondidos? Número 33. Fonte viva em trilha de floresta. Durante uma caminhada por uma trilha na floresta, um grupo de exploradores encontrou algo inacreditável. Água cristalina fluindo diretamente do tronco de uma árvore. Eles se aproximaram, tocaram a água e até lavaram o rosto, tentando entender como aquilo era possível. Seria algum sistema subterrâneo oculto ou a árvore estava de fato viva de uma forma nunca vista? Número 34. Espiral de renas na neve. Nas planícies nevadas de Murmansk, na Rússia, uma cena incomum chocou os moradores. Uma manada inteira de renas girando em círculos perfeitos, como um redemoinho vivo. Não havia líder nem pausa nos movimentos. Era como se tivessem sido ativadas por algum sinal invisível. Alguns disseram que era instinto coletivo de proteção, outros suspeitaram de algo mais profundo, talvez até controle por ondas ou frequências. Número 35. Presença sombria em estádio lotado. Durante uma partida de futebol lotada, um youtuber percebeu algo estranho entre a multidão. Uma sombra escura deslizava sobre os torcedores. Uns disseram que parecia um espírito. Outros sugeriram que a sombra entrou no corpo de alguém. O vídeo viralizou e ninguém conseguiu explicar com clareza o que era aquela presença que atravessava o estádio. Um fenômeno paranormal ou apenas um efeito visual inexplicável? Número 36. Pássaros flutuantes no céu. Um casal aguardava amigos no carro quando olhou para cima e notou algo estranho. Os pássaros não estavam pousados nos fios. Estavam flutuando, imóveis no ar. Eles lembraram de teorias sobre drones disfarçados de aves e se perguntaram: estariam diante de máquinas disfarçadas? Para eles, o céu de repente pareceu muito mais tecnológico e menos natural. Número 37. Sinal alienígena captado no rádio. Em New Jersey, vários moradores relataram que seus rádios começaram a emitir sons estranhos e inexplicáveis. Um deles conseguiu gravar uma espécie de sirene aguda cortando o silêncio da noite. As pessoas começaram a suspeitar que poderia ser uma tentativa de comunicação alienígena. O clima era de tensão. O que estava prestes a acontecer? Número 38. Água engarrafada contaminada com plásticos invisíveis. Estudos nos Estados Unidos revelaram algo preocupante. Praticamente todas as marcas de água mineral contêm microplásticos invisíveis. Algumas partículas são tão pequenas que conseguem entrar na corrente sanguínea e, com o tempo, alcançar órgãos vitais. Enquanto a indústria diz que não há riscos comprovados, cientistas alertam: quem bebe apenas água engarrafada diariamente pode ingerir milhares de pedaços de plástico por ano. Uma ameaça silenciosa que passa despercebida pela maioria das pessoas. Número 39. Ritual secreto captado no CERN. Em uma noite de 2016, alguém filmou uma cena perturbadora nos arredores da estátua de Shiva, no centro de pesquisas do CERN.
Figuras encapuzadas se moviam em círculo, como em um ritual secreto. As sombras dançavam sob luz fraca, e quem gravava ficou paralisado, sem saber se o que via era real ou encenação. O vídeo se espalhou e levantou teorias sobre cerimônias ocultas ligadas à ciência de ponta. Coincidência ou algo mais profundo acontecendo nos bastidores? Número 40. Nuvens onduladas causam medo de mudança climática. Um vídeo viral mostrou nuvens com formatos ondulados e padrões estranhos cortando o céu, enquanto alertas sobre quedas bruscas de temperatura se espalhavam. Muitos acreditaram que o céu estava sendo manipulado. Cientistas explicaram que eram nuvens do tipo altocúmulos undulatus, criadas por vento e umidade. Mesmo com a explicação técnica, quem viu ao vivo jurava que o céu parecia estar sendo reescrito. Número 41. Bolhas misteriosas surgem no rio Hudson. No condado de Rockland, em Nova York, um fotógrafo registrou algo bizarro nas margens do rio Hudson. Bolhas intensas subindo do leito do rio, como se a água estivesse fervendo. A cena chamou a atenção dos moradores e do governo, que iniciou uma investigação. Especialistas sugeriram que poderia ser gás escapando de um cano enterrado perto de uma usina de gás natural. Mas até agora, ninguém tem certeza. A imagem do rio borbulhando assim deixou todo mundo perguntando: o que está realmente acontecendo debaixo d'água? Número 42. Céu brilha com luzes coloridas na Califórnia. Um homem na Califórnia filmou algo que parecia mágico. O céu noturno preenchido com luzes coloridas que lembravam a aurora boreal. Mas esse fenômeno raro aconteceu longe das regiões polares. As luzes se moviam suavemente, hipnotizando quem olhava. Alguns acreditam que seja um fenômeno atmosférico incomum. Outros pensam que pode ser algo totalmente desconhecido. Seja qual for a causa, quem testemunhou jamais vai esquecer. Número 43. Chuva de vermes na China. Na província de Liaoning, na China, moradores foram surpreendidos por uma cena inacreditável. Pequenos vermes caíam do céu. Eles se acumulavam em carros, calçadas e telhados, obrigando as pessoas a abrirem guarda-chuvas para se proteger. Não era uma pegadinha, nem um evento cultural. Era a própria natureza causando confusão. Até hoje, ninguém sabe exatamente o motivo dessa ocorrência tão estranha. Número 44. Bolas de gelo invadem praia. Frequentadores de uma praia ficaram perplexos ao encontrar a areia coberta por esferas de gelo perfeitamente redondas, algumas do tamanho de pedras. Embora raro, esse fenômeno já havia acontecido antes. Em janeiro de 2020, o Lago Michigan também produziu bolas semelhantes. O processo ocorre quando pedaços de gelo são moldados pelas ondas e pelas correntes, transformando-se nessas esferas lisas e impressionantes. Um espetáculo natural que poucos têm a sorte de presenciar. Número 45. Dia sem sombra no Havaí. Na ilha de Oahu, no Havaí, um vídeo curioso chamou a atenção. Tudo parecia normal, exceto por um detalhe inquietante. Nenhum objeto tinha sombra. Muitos acharam que era falha na câmera, mas os moradores explicaram. Trata-se de um fenômeno raro conhecido como dia sem sombra, que ocorre 2 vezes por ano, quando o Sol fica exatamente sobre a cabeça nas regiões tropicais. Um evento natural que parece uma falha na realidade. Número 46. Homem voador choca o mundo. Um vídeo viral mostrou o que parecia impossível. Um homem vestido como o Superman voando pelos céus. Não pulando, não planando, mas realmente voando. Como se tivesse superpoderes. Quem assistia não conseguia acreditar. Alguns apostaram em um truque muito bem feito. Outros juraram que era real. De qualquer forma, o registro provocou debates intensos sobre os limites do que é possível. Número 47. Aves mágicas cruzam a floresta. Enquanto caminhava por uma floresta, um explorador filmou algo que tirou seu fôlego. 2 aves gigantes, completamente brancas, voando com longas caudas que pareciam se mover como tecido ao vento. O voo delas era tão gracioso e hipnótico que o vídeo rapidamente se espalhou pelas redes. Seriam aves raríssimas ou criaturas lendárias? Ninguém sabe. Mas quem viu, sentiu que algo mágico passou por ali. Número 48. Forma escura paira sobre Los Angeles. Nos céus de Los Angeles, uma figura escura e sem forma definida foi flagrada flutuando, imóvel, acima da cidade. Sem barulho, sem vento, apenas parada. Drones e balões foram descartados pelos testemunhos. Alguns até compararam a aparição com os serafins, seres angelicais de 6 asas mencionados em textos antigos.
Seja o que for, todos os que viram ficaram divididos entre o encanto e o medo. Aquilo parecia algo muito além do comum. Número 49. Feixe de luz toca o sol na China. Um vídeo postado por um assinante direto de Qingdao, na China, está deixando internautas intrigados. Um feixe de luz sobe do topo de um prédio e parece colidir com o sol, criando um espetáculo visual impressionante. Alguns chamaram de portal para o tempo e o espaço, enquanto outros dizem que é apenas um pilar de luz causado por cristais de gelo refletindo o sol. Mas o mistério permanece. Será um truque da natureza, tecnologia humana, ou algo totalmente fora da nossa compreensão? E então, o que você acha que pode ser essa luz? Compartilha com a gente nos comentários. Já viu algo assim? Eu também não. Confira este vídeo do Canadá, onde dois objetos estranhos estão girando no céu, quase como se estivessem tentando abrir um portal para outra dimensão. Procurando por aquele helicóptero, ou o que quer que fosse aquilo? Investigações posteriores revelaram que esses objetos eram naves alienígenas que estavam de fato tentando criar um portal no estilo Stargate, o que eventualmente levou a esse fenômeno celestial chocante, algo que parece de outro mundo. Em 2017, um evento chocante aconteceu no Canadá quando algo bizarro deixou todos perplexos. O vídeo mostra duas bolas de fogo descendo rapidamente com uma conexão elétrica aparente entre elas, deixando um rastro de fumaça. Algumas pessoas sugeriram teorias malucas como são alienígenas ou objetos voadores não identificados, mas não houve nenhuma palavra oficial sobre o que era, então vamos deixar essa especulação de lado. Isso adiciona à lista de coisas estranhas acontecendo no céu hoje em dia. Neste vídeo, moradores no sul do Brasil tiveram uma surpresa desagradável que definitivamente não esperavam. Uma chuva de aranhas. Eu sei que soa louco, mas na verdade é bem normal no Brasil quando o clima fica quente e úmido. Parece uma invasão de aranhas, mas é apenas uma enorme teia feita por aranhas Parawixia bistriata, com sua teia tão fina que parece que as aranhas estão flutuando no ar, ou que está literalmente chovendo aranhas. Você deve ter visto aquele vídeo dramático de centenas de pássaros literalmente caindo do céu em um bairro. Enquanto a maioria das pessoas testemunha chuva, neve ou granizo caindo do céu, as pessoas de uma pequena cidade no México presenciaram algo bizarro em 2022. Um bando de algo desceu rapidamente, rodopiando em direção ao chão. Centenas e centenas deles apareceram como uma chuva repentina dentro de segundos. Muitos dos pássaros voaram, mas um número considerável ficou impactado no chão. Investigações posteriores revelaram que era apenas um bando de pássaros pretos evitando um predador. Entre as coisas mais estranhas que caem do céu, a chuva vermelha encabeça a lista. Em julho de 2001, em Kerala, Índia, eles vivenciaram um evento em que a água da chuva parecia vermelha em certas áreas, fazendo as pessoas pensarem que o mundo estava chegando ao fim. A cor vermelha brilhante da água da chuva foi causada por partículas microscópicas vermelhas presentes na água. Essas células pareciam células biológicas reais. No entanto, essas partículas não correspondiam a nada conhecido pela ciência, deixando o fenômeno inexplicado. Tudo o que eu queria ver no céu noturno era o brilho suave das lanternas de fogo, mas em vez disso, estou vendo isso. Este vídeo, capturado por um homem de uma pequena cidade remota na Inglaterra, mostra 3 bolas de fogo laranja se movendo pelo céu, cada uma mudando de direção várias vezes enquanto deixavam um rastro branco e cintilante. Talvez sejam sinais de algo divino ou apenas um meteorito cruzando o céu. Acho que nunca saberemos. Por séculos, as pessoas relataram ver bolas misteriosas de eletricidade pairando no ar. Então, o que são essas anomalias e o que significam? Em maio de 2019, perto de Minsk, Belarus, um homem chamado Andrei Tonovits postou um vídeo bizarro mostrando uma esfera elétrica azul cruzando os trilhos da ferrovia. Este vídeo despertou a curiosidade entre os cientistas sobre sua origem, com alguns sugerindo que era uma bola de relâmpago, um fenômeno raro que tem sido relatado algumas vezes desde o século XVII. Imagine observar a Lua através de seu telescópio em uma noite clara, apreciando a vista, quando de repente algo atinge a Lua. Isso é precisamente o que aconteceu com esses observadores enquanto gravavam através de seus telescópios. Eles capturaram um momento raro e dramático quando um objeto atingiu a Lua, criando um impacto massivo. Alguns especialistas pensam que pode ser um pedaço de um foguete, já que destroços espaciais flutuam após os foguetes se partirem,
mas nenhuma parte de foguete é grande o suficiente para causar um impacto tão grande, e é super raro que detritos alcancem a Lua. Então a grande questão é, o que foi isso? Bem complicado, né? Deixe um comentário se você souber algo sobre isso. Seguindo para o nosso próximo item, neste vídeo o céu fica assustadoramente escurecido por milhões de gafanhotos. Esse enxame maciço atingiu a Rússia, cobrindo os céus e as estradas. Os gafanhotos estavam fora de controle. Então as autoridades rapidamente alertaram os residentes para serem cautelosos, pois as pragas de gafanhotos têm um histórico de deixar um impacto sério nas plantações e na infraestrutura. Não é incrível como algo tão inesperado quanto os gafanhotos pode criar tantos problemas e impacto? Eu pensei que já tinha visto tudo com todas as coisas acontecendo no céu, mas espere. Ele começou a soprar anéis de fumaça agora. Neste vídeo mais recente, um anel de fumaça misterioso sobe alto no céu, deixando todos chocados com o que acabaram de testemunhar. Será que o céu estava fumando ou algo assim? Bem, honestamente, nada relacionado ao céu realmente me surpreende mais. Então, o que você acha? Deixe seus pensamentos nos comentários abaixo. Em um vídeo chocante de Bali, Indonésia, milhares de pardais foram avistados caindo do céu repentinamente após uma tempestade. As autoridades locais, que nunca tinham visto algo assim antes, ficaram chocadas com o incidente e não conseguiram oferecer uma explicação. Alguns especularam que poderia ser devido às condições climáticas severas, enquanto outros sugeriram que poderia estar relacionado a uma recente chuva ácida na área. Alguns cientistas também apontaram para a radiação de Fukushima, mas a causa real ainda permanece um mistério. Luzes brilhantes e uma aeronave de formato bizarro. Isso definitivamente é algo de outro mundo. Esta visão assustadora foi gravada por moradores do Brasil que não conseguiram compreender o que estavam vendo. O objeto parecia ter um centro circular e todas aquelas luzes ao seu redor. Assim que o vídeo foi carregado online, as pessoas surgiram com teorias malucas. Alguns sugeriram que era um drone sofisticado exibindo suas manobras, enquanto outros estavam convencidos de que era uma tecnologia avançada secreta. Até agora ninguém conseguiu resolver esse mistério, mas com os governos aceitando abertamente a existência de alienígenas, quem sabe se esse avistamento teve origens de outro mundo. Lá em 2018, no Arizona, o céu apresentou um fenômeno que parecia irreal. Uma nuvem gigantesca apareceu, mas ao contrário das formas fofas e irregulares que estamos acostumados, essa era perfeitamente quadrada, com bordas retas e precisas, como se tivesse sido desenhada. As pessoas ficaram chocadas com a nitidez do formato, como se alguém tivesse editado o céu com uma régua. No vasto céu existem os mistérios mais estranhos. Em Quebec, Canadá, uma família capturou imagens de um estranho objeto voador não identificado com luzes vermelhas e laranjas brilhantes. Mesmo ao olhar para esse objeto, todos os espectadores estavam certos de que haviam encontrado algo de outro mundo em nossos céus. Quero dizer, apenas olhe para ele. Qualquer um pensaria que encontrou um ser alienígena. Até os especialistas analisaram o vídeo e confirmaram que não era falso. Eles descartaram drones, aviões e fenômenos climáticos. Então, o que mais poderia ser? Apesar dessa análise detalhada, a forma estranha do objeto e os intensos reflexos deixam-no um mistério. Uma mulher registrou esse fenômeno bizarro durante uma visita ao aquário da cidade. Não era um ou dois peixes. Todos os peixes do tanque estavam completamente imóveis. Nenhum deles se movia, e isso foi o que deixou todo mundo perplexo. Para quem pensa que eles estavam apenas dormindo, basta ver o momento em que a garota toca o vidro. Nada acontece. Nenhum peixe reage, nenhum rabo balança. Por que eles estavam parados assim? Era real. Mas o que estava acontecendo ali? Neste vídeo inacreditável, um falcão aparece em pleno voo, mas não se move para frente. Ele paira no ar, batendo as asas lentamente, como se uma força invisível o mantivesse imóvel. O cenário ao redor segue normalmente. O vento balança as árvores, as nuvens se deslocam, o vídeo não está pausado nem foi editado. Mesmo assim, o pássaro continua ali, flutuando no mesmo ponto. O que poderia explicar isso? Essa filmagem parece saída de um vídeo pausado. Um homem está parado no meio da rua, segurando uma sacola de compras. À primeira vista, parece que ele está prestes a dar o próximo passo. Mas não. Ele fica completamente imóvel, sem mover nenhum músculo. Quem estava por perto ficou confuso. Será que era uma brincadeira? Ou havia algo mais estranho acontecendo ali?
Em uma área deserta, próxima às montanhas, uma luz brilhante foi vista emanando do chão. Não era como um simples feixe ou reflexo. Seu brilho era intenso e constante, quase como se um pequeno portal estivesse se abrindo. A pessoa que filmava permaneceu em silêncio, sem entender o que via, enquanto a luz pulsava suavemente, iluminando o entorno de forma hipnotizante. Esta deve ser a coisa mais estranha que já vi. Um estranho objeto com um feixe de luz foi gravado por alguns cubanos que simplesmente não faziam ideia do que estavam vendo. Este objeto tinha estruturas em forma de asas em ambas as extremidades e uma forma circular estranha que não parecia corresponder a nada normal visto no céu até agora. Uma análise minuciosa revelou que era realmente uma visão verdadeira. Palpites variavam de seres de outro mundo a tecnologia secreta, mas nada foi confirmado. As investigações resultaram em mais perguntas e foram eventualmente encerradas, deixando sua existência um mistério. Se você tem dúvidas sobre a existência de objetos voadores não identificados, aqui está um vídeo que pode convencê-lo. Enquanto a maioria das evidências até agora era borrada, este vídeo mostra claramente uma nave com luzes estranhas e protrusões misteriosas na parte inferior. Se isso não é um objeto voador não identificado, eu não sei o que é. Os espectadores ficaram tão impressionados que simplesmente filmaram esse objeto se movendo na área. Espero que não tenham ocorrido abduções, embora haja a possibilidade de que isso fosse apenas um drone feito propositalmente para assustar as pessoas. As testemunhas insistiram que realmente haviam se deparado com vida de outro mundo. Uma testemunha mal conseguiu acreditar no que viu quando saiu para fora durante uma chuva. Todos os cavalos do campo estavam completamente imóveis. A chuva caía, o vento soprava, mas cada cavalo parecia congelado no tempo, sem mover cabeça, pernas ou até mesmo o rabo. A cena parecia uma pintura viva. A pessoa gravou tudo e muitos na internet chamaram de um possível bug na Matrix. Em janeiro de 2024, os moradores do Reino Unido assistiram a uma cena que parecia saída de Harry Potter. Ao olharem para o céu, viram um objeto estranho que tinha uma semelhança bizarra com um dementador. O mais estranho ainda era que uma luz misteriosa estava emanando debaixo dele, como se estivesse lançando um feitiço assustador na área. As pessoas pararam em seu caminho e começaram a filmar o estranho fenômeno acontecendo bem diante de seus olhos. Será que eram realmente dementadores prontos para sugar a vida das pessoas? O que você acha que estava acontecendo? As pessoas levantaram seus celulares imediatamente quando viram uma cena completamente fora do comum no céu. Um avião voava com uma faixa publicitária presa atrás, mas tanto o avião quanto a faixa pareciam totalmente paralisados no ar. As nuvens continuavam se movendo e tudo no solo seguia normalmente. Mas a dupla aérea não saía do lugar, como se alguém tivesse pausado só aquela parte da realidade. Um dia normal dirigindo pelas ruas de Osaka, Japão, se transformou em uma experiência emocionante quando as pessoas notaram um objeto vermelho brilhante se movendo pelo céu. Parecia quase que Goku estava se preparando para dominar o mundo, mas isso definitivamente não poderia ser o caso. Enquanto muitos ficaram se perguntando o que estavam vendo, alguns surgiram com teorias. Poderia ser um objeto descendendo dos céus ou talvez apenas uma falha na câmera. Embora as testemunhas insistissem que era algo de outro mundo, não havia nada para provar suas alegações além deste vídeo. O que aconteceu aqui definitivamente não é algo que se vê todo dia. Um homem caminha em direção à câmera, tranquilo, como se fosse atravessar uma porta. Mas então algo muda de repente. Ele dá alguns passos para trás, hesita. E em seguida, o que acontece parece desafiar qualquer explicação. Por um instante, ele se desloca de forma que o corpo parece escorregar contra as grades sem tocar o chão. Um movimento impossível de reproduzir. Quem assistiu ao vídeo ficou dividido entre acreditar que era um truque de edição ou um verdadeiro erro no tecido da realidade. E você? Acha que há uma explicação lógica ou presenciamos mais um daqueles momentos em que o mundo simplesmente falha? Em novembro de 2023, uma noite normal no Alasca se transformou em uma experiência extraterrestre quando 3 objetos brilhantes começaram a sobrevoar o céu, quase parecendo uma frota movendo-se pelo planeta. Poderiam ser cometas ou meteoros, mas aqui estão algumas razões pelas quais pode ser algo completamente inesperado. Diferente de um cometa normal, esses objetos não tinham caudas e seu movimento era muito mais calculado e preciso. Houve rumores afirmando que eram na verdade naves alienígenas tentando se disfarçar como meteoros, mas isso nunca foi confirmado e permaneceu apenas como rumores. Um avião de passageiros parecia completamente parado no céu, como se o tempo tivesse congelado.
Os carros continuavam seguindo normalmente pelas ruas abaixo, mas a aeronave não se movia nem 1 centímetro. Teve gente que sugeriu que era um truque de perspectiva ou ventos muito fortes, mas para muitos parecia mais uma cena pausada de um jogo ou simulação. Um casal de Glasgow olhou pela janela de seu apartamento e viu essa coisa estranha se movendo pela área. Parecia quase uma pessoa vestindo um roupão gigante e voando no ar. Essas pessoas não tinham ideia do que era e ficaram tão chocadas que nem conseguiram filmar direito no início. Eles pensaram que poderia ser um pedaço de pano levado pelos ventos fortes, mas ainda era improvável que se movesse em uma linha tão reta. Este objeto estranho era tão enigmático que ninguém conseguiu formular uma explicação adequada para ele. Observadores de objetos voadores não identificados afirmam que é um dos centenas de objetos não identificados que nos visitaram até agora, mas isso também não está confirmado. Durante uma maratona, um vídeo mostra uma corredora passando pela câmera, mas o que chamou a atenção foi o fundo. Logo depois que ela entra na imagem, um garoto de casaco vermelho aparece repentinamente atrás dela. Segundos antes, ele não estava lá. Ele não entrou devagar nem surgiu do lado. Simplesmente apareceu, como se a realidade tivesse pulado um quadro e inserido ele ali. O vídeo foi repetido inúmeras vezes, e ninguém conseguiu explicar o que aconteceu. Isso parece a cena inicial de uma invasão alienígena. Alguns proprietários encontraram esse objeto estranho pairando bem acima de seu quintal e ficaram impressionados com como algo tão assustador poderia existir na realidade. Parecia quase uma espécie de máquina, mas por que estava suspensa no meio do ar? Não há como uma máquina fazer isso. As coisas ficaram ainda mais assustadoras quando começou a se mover e, de repente, parecia ser apenas um ponto que desapareceu em segundos. Mesmo depois que o vídeo foi compartilhado online para obter algumas respostas, ninguém conseguiu descobrir o que era. Você tem alguma ideia? Uma garota estava relaxando em sua sala de estar quando algo esquisito chamou sua atenção. O espelho à sua frente não refletia o mesmo cômodo. As pinturas e os objetos apareciam diferentes, como se dentro do reflexo existisse uma versão alternativa da casa. Ela ficou parada, observando, confusa, como se o espelho tivesse sua própria realidade. Mesmo depois de tirar fotos e publicar nas redes, ninguém conseguiu explicar o fenômeno. Seria um truque de luz, uma falha na câmera, ou o reflexo de um universo paralelo? A dúvida ficou no ar, e o espelho até hoje continua um mistério. Em agosto de 2021, os moradores de Memphis presenciaram uma figura humanoide movendo-se pelo céu e estranhamente parecia uma pessoa em um skate. Alguns até brincaram, chamando de Homem-Aranha, se preparando para salvar a vizinhança. Bem, essa figura humanoide deixou muitas pessoas questionando o que poderia estar presente bem acima de suas cabeças. Há uma teoria sugerindo que era um balão de hélio em forma de pessoa que saiu de controle e começou a voar alto no céu. Eu realmente espero que tenha sido apenas isso. Uma garota estava andando normalmente pela rua quando, de repente, algo muito estranho aconteceu. Ela congelou no meio do passo. Ficou completamente imóvel por alguns segundos, como se o mundo ao redor tivesse pausado só para ela. Depois voltou a se mover como se nada tivesse acontecido, continuando sua caminhada tranquilamente. Quem viu ficou sem entender o que provocou aquele momento bizarro de paralisação. Parece que o esquilo da Era do Gelo esqueceu de enterrar sua noz no chão. Os céus de Gamak tiveram uma coisa bastante incomum além dos pássaros normais voando. Esse objeto de forma estranha foi visto se movendo como se fosse dono do lugar. Algumas pessoas tiveram sorte de capturá-lo em seus celulares e até carregaram o vídeo online, mas ninguém tinha certeza do que era. Palpites variavam de balões meteorológicos a drones estranhos na área, mas, honestamente, não parecia ser nenhum deles. Algumas testemunhas até afirmaram ter visto alienígenas, aumentando a ideia de que era um visitante do espaço, mas não tinham provas para isso. Número 12. Chifres vermelhos em Londres. Na China, moradores ficaram boquiabertos ao olhar para o céu. 7 pontos de luz intensos, como sóis, estavam alinhados no horizonte. Cada um brilhava como se fosse o verdadeiro sol. Rapidamente, as pessoas começaram a filmar. Alguns disseram que poderia ser um fenômeno óptico raro, outros acharam que parecia mais um erro gráfico em um simulador. O fato é que ver 7 sóis ao mesmo tempo não é algo que se esquece facilmente. Um homem passava em frente a uma casa quando viu algo que o deixou completamente intrigado. No quintal, um gato estava parado, segurando uma mangueira de onde jorrava água. O líquido continuava fluindo normalmente, mas o gato não se movia, nem um piscar, nem um mínimo gesto.
Tudo ficou imóvel por alguns segundos, até que, do nada, o animal voltou a agir como se o tempo tivesse sido retomado. O vídeo viralizou e as teorias se multiplicaram. Teria sido apenas um reflexo da câmera? Um reflexo congelado? Ou o gato foi, por um instante, vítima de uma pausa literal na realidade? Uma mulher filmava tranquilamente seu quarto quando percebeu algo que desafiava toda a lógica. Sobre a mesa ao lado dela havia uma pequena pedra, claramente visível. Mas quando a câmera se voltou para o espelho, a pedra simplesmente não aparecia no reflexo. Ela estava lá, mas ao mesmo tempo não estava. A mulher girou a câmera várias vezes, tentando entender o que via. O objeto existia no mundo real, mas não no espelho. O vídeo espalhou-se rapidamente e os comentários se dividiam. Seria um truque? Uma falha de luz? Ou mais um dos muitos momentos em que a realidade parece se esquecer de refletir a si mesma? Um passageiro a bordo de um voo comercial olhava pela janela quando viu algo que desafiava toda a lógica. Outro avião surgia à frente, no mesmo nível, mas não se movia. Permanecia suspenso no ar, completamente imóvel, como se o tempo tivesse parado apenas para ele. O passageiro começou a gravar, e a filmagem mostrava claramente o avião flutuando no céu, imóvel, enquanto as nuvens e o horizonte seguiam seu movimento normal. O vídeo se espalhou rapidamente pela internet e ninguém conseguiu explicar o fenômeno. Seria um simples efeito visual, ou um verdadeiro glitch na realidade. Alguma vez você já sentiu que alguém estava te seguindo? Bem, é exatamente assim que essas pessoas se sentiram quando notaram um objeto estranho voando no ar e se movendo junto com elas. Tinha essas estruturas parecidas com pernas e um corpo redondo e branco. O motorista e todos no carro estavam preocupados se algo do espaço sideral os estava seguindo. Mas tenho certeza de que era apenas a imaginação deles indo longe demais. Ao compartilharem o vídeo online, muitos espectadores apontaram sua semelhança com um balão meteorológico. Agora, não sei você, mas faz sentido pensar nisso como um balão meteorológico. Notícias de objetos voadores não identificados podem parecer difíceis de acreditar hoje em dia, mas aqui está uma filmagem liberada pela própria Marinha dos Estados Unidos. Alguns pilotos da Marinha estavam realizando suas tarefas de patrulhar uma área, quando capturaram imagens desse estranho objeto voador e até eles estavam confusos sobre o que estavam vendo. Movendo-se contra ventos rápidos, esses objetos tinham uma forma oval estranha, semelhante à que vimos em diferentes objetos voadores não identificados. Imagine se um piloto não conseguiu reconhecer isso. O que poderia realmente ser? Até o Pentágono liberou essa filmagem, afirmando que esses eram fenômenos aéreos não identificados. Parece que os governos estão finalmente sendo honestos sobre o que têm escondido. Um morador conseguiu capturar um dos vídeos mais claros de um objeto voador não identificado do conforto do seu quintal. Este objeto cilíndrico estava caindo do céu e quase parecia ter perdido o controle do voo. Felizmente, a testemunha tinha uma câmera de alta qualidade e conseguiu capturar todos os detalhes deste objeto de outro mundo. Sua forma bizarra e as marcas indicavam que claramente não era parte do nosso mundo, ou poderia ser um tipo de tecnologia ainda mantida em segredo. O vídeo termina abruptamente com o objeto caindo, mas levanta várias questões sobre o que poderia estar acontecendo ao nosso redor. Um homem da Itália relatou ter visto um objeto voador não identificado no céu e ainda tinha um vídeo para provar suas alegações. Ele capturou essa estranha nave oval voando sem rumo acima das árvores e honestamente a filmagem parecia bastante promissora. Isso claramente não era o avião comum que normalmente vemos sobre nossas cabeças. Mesmo quando se moveu atrás dos galhos, o homem continuou filmando o objeto, pois tinha certeza de que essa era sua chance única na vida de obter provas de seu avistamento. Poucos minutos depois, desapareceu da cena a velocidades impressionantes, nunca mais sendo visto novamente. Muitos consideraram isso como uma das melhores evidências da existência de alienígenas e até elogiaram o cinegrafista por manter a mão firme. Os céus noturnos de Portugal e Espanha se transformaram em dia por alguns minutos no dia 19 de maio de 2024, e foi realmente uma visão incrível. As testemunhas congelaram em seus lugares enquanto uma bola gigante de luz atravessava o céu bem acima de suas cabeças. Alguns estavam afirmando que eram objetos voadores não identificados entrando em nosso mundo, enquanto outros estavam mais do lado racional, achando que era um cometa. Logo, as autoridades esclareceram que um cometa havia entrado em nosso ambiente e se movido através dele, iluminando toda a área.
Então, sempre que você estiver fora, esteja preparado para a natureza trazer qualquer surpresa. Este é algum tipo de objeto voador não identificado ou algum tipo de forma de vida no céu. Os moradores de Las Vegas, Nevada, tiveram um dia bastante estranho ao caminhar pela rua quando testemunharam este objeto estranho movendo-se pelo céu. Primeiro, parecia quase ter uma estrutura de moeda e depois começou a se transformar em algo completamente diferente. Continuou se movendo na área e ninguém conseguia descobrir exatamente o que era. Enquanto alguns estavam chamando isso de um objeto extraterrestre, outros estavam insistindo que era uma tecnologia secreta que havia sido escondida do mundo. Seja o que for, ainda não há respostas sobre o que essas pessoas encontraram. Você acha que os alienígenas visitariam nosso planeta dessa forma? Vamos lá. As pirâmides sempre foram motivo de debate sobre quem as construiu e este vídeo pode resolver esse mistério de uma vez por todas. Alguns turistas notaram esse objeto estranho pairando sobre as pirâmides e ele tinha um feixe de luz saindo de sua base. Muitos que viram esse vídeo começaram a apontar como esse objeto misteriosamente se assemelhava à imagem típica de um objeto voador não identificado que todos conhecemos. Poderiam ser realmente alienígenas extraindo algo dessas estruturas gigantes? Até agora, nenhuma posição oficial foi tomada sobre o avistamento. Mas os observadores de objetos voadores não identificados estão chamando isso de a prova perfeita de sua existência. Se você acha que uma invasão alienígena é impossível, espere até ver este vídeo estranho gravado na Malásia. Alguns moradores estavam caminhando quando notaram luzes estranhas piscando entre as nuvens. A principal coisa que tornou a cena ainda mais assustadora foi que elas estavam quase em um círculo perfeito, e essas luzes estavam piscando continuamente. Há uma possibilidade de que isso fosse um objeto voador não identificado se escondendo à vista de todos, mas faltava táticas de camuflagem ou simplesmente algum tipo de fenômeno natural do qual não temos ideia. A verdade, por outro lado, ainda permanece um mistério. Círculos voando no céu, quem poderia ter feito tal coisa? Alguns moradores da Sicília, Itália, capturaram um objeto perfeitamente circular brilhante pairando no céu. Essas pessoas até começaram a pensar que um anjo esteve lá por algum tempo e este era seu halo. Por mais estranho que pareça, isso era na verdade apenas a natureza pregando sua própria peça. Segundo especialistas, esses são chamados de anéis de vórtice e são feitos de uma mistura de fumaça, vapor e outros gases liberados de aberturas vulcânicas em alta velocidade. Portanto, se você já vir algo semelhante, saiba que geralmente são fenômenos naturais. Portanto, se você já vir algo semelhante, saiba que geralmente são fenômenos naturais. Um visitante da cachoeira de Hoboken capturou sem querer uma visão de outro mundo. Quando olhei para cima, disse: "Uau! Isso é incrível!" Duas luzes estavam subindo no céu noturno como uma homenagem emocional a vidas perdidas. No topo dessas luzes parecia haver uma figura celestial. Logo, essas imagens chamaram a atenção do mundo, com algumas pessoas chamando de Jesus visitando a área, enquanto outras estavam certas de que era apenas um truque da luz. As imagens criaram um novo sentido de esperança e inspiração entre muitas pessoas, enquanto lembravam de seus entes queridos. O oceano está cheio de surpresas e criaturas desconhecidas, mas uma visita à gelada praia de Boston trouxe uma visão inesperada quando esta serpente marinha emergiu da superfície da água. Ela até rugiu da maneira mais assustadora possível, como se estivesse anunciando que tomaria conta de tudo. Alguns afirmaram que era um vídeo editado com grandes obras de CGI, mas quem sabe o que vive nas profundezas escuras do oceano? E se mantivermos a mente aberta, não há nada que não possamos esperar desses oceanos. Número 31. Inseto voador nos Países Baixos. Em 2020, alguns pedestres notaram essa coisa estranha existindo casualmente nos céus de Utrecht, nos Países Baixos. A qualidade do vídeo era meio baixa, mas era o suficiente para perceber que essa coisa não era normal. No segundo em que a câmera focou na coisa, capturou sua forma assustadora. Havia dentes estranhos nas bordas, fazendo parecer quase um inseto gigante. Julgando pela distância entre essas pessoas e o objeto, tinha que ter vários metros de comprimento. Até agora não houve nenhuma explicação adequada para isso. Alguns disseram que poderia ser um objeto voador não identificado, enquanto outros o chamaram de um drone engraçado. Mas a realidade ainda é um mistério. Se você ama o filme Guerra nas Estrelas, então este próximo é para você. Alguns moradores compartilharam o clipe nas redes sociais e os espectadores imediatamente identificaram como a Millennium Falcon.
Era quase como se algum tipo de guerra universal estivesse a caminho do nosso planeta. Embora tenha havido alegações de que isso era uma obra inteligente de CGI, outros ainda sugeriram que o universo é vasto e inexplorado. Então há a possibilidade de ser uma nave espacial real. O debate ainda está em andamento sem uma conclusão adequada. Todos nós já vimos águas-vivas nas águas profundas, mas aqui está algo que vai explodir sua mente. Moradores de Oman registraram criaturas parecidas com água-viva deslizando em seus céus, e isso deixou todos se perguntando que tipo de segredos esses céus guardam. Não há como negar que a coisa se movia e parecia uma água-viva. Há rumores de objetos voadores não identificados disfarçados como essas criaturas marinhas se movendo em nosso planeta. Mas esses são apenas rumores. Nada desse tipo foi confirmado pelas autoridades, deixando esse avistamento como um mistério não resolvido. Você já viu um objeto voador não identificado em forma de anjo? Se não, aqui está um capturado por moradores na Califórnia. Muitas pessoas viram essa coisa se movendo pelo céu e tinham certeza de que não era feita por humanos. A forma de asa estranha, corpo longo no meio e movimento incomum pela área apontavam para a possibilidade de ser um objeto de outro mundo. Mesmo se considerarmos como um objeto voador não identificado, essa coisa tem que ser única, já que a maioria dos objetos voadores não identificados vistos antes tem aquela forma de cúpula e corpo circular. Então, seja o que for, certamente deixou as pessoas com muitas perguntas, mas sem respostas. Estrela em montanhas. Um dia calmo de caminhada pelas montanhas se transformou em uma memória assustadora para algumas pessoas quando viram este objeto se movendo casualmente na área. Era moldado como uma estrela, e não há balões de ar que se parecem com isso. As testemunhas mencionaram que esses eram realmente seres extraterrestres se preparando para aterrissar na Terra. Mesmo quando foi compartilhado online, houve um alvoroço sobre as alegações de que os alienígenas eram reais. Há uma possibilidade de que pudesse ser um drone experimental em forma de estrela para testar seu uso, mas seja qual for o caso, é bastante chocante ver algo como um objeto voador não identificado em forma de estrela na área. Número 28. Guerra nas estrelas na Terra. Yo, o que é isso, mano? O que é isso? Um homem olhou pela janela esperando desfrutar da vista calma da lua e testemunhou essa cena bizarra de 3 orbes de luz formando um triângulo no céu. Esses orbes pareciam emitir uma cor amarela brilhante e deixaram todos se perguntando o que poderia ser. Essas coisas estavam até se movendo ligeiramente, descartando a possibilidade de ser uma farsa. Quando especialistas analisaram o vídeo, até eles ficaram confusos e não sabiam o que fazer com isso. Ainda assim, alguns moradores pensaram que esses poderiam ser de uma instalação de energia. As testemunhas, por outro lado, estavam certas de que esses eram realmente seres extraterrestres pairando no céu noturno. De todos os vídeos de objetos voadores não identificados que vimos até agora, este tem que ser o mais estranho. Foi filmado por alguns passageiros em um avião e eles até mencionaram que não era uma nave comum. A forma amorfa e a maneira como se movia em círculos sugeria algo de outro mundo, mas isso nem era a parte mais assustadora. Apenas alguns minutos depois, o objeto até começou seus motores. Agora não há como alguém me convencer de que é normal para balões de ar quente fazerem isso. Há teorias que afirmam que isso era um objeto voador não identificado alienígena deslizando casualmente em nossos céus, enquanto outros sugeriram que poderia ser uma tecnologia militar secreta. A verdade, no entanto, ainda é desconhecida. Obrigado por assistir ao vídeo. Não se esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos, se inscrever no canal e clicar no ícone do sino para não perder nenhum dos próximos vídeos incríveis. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal. Continue por aqui e assista a outros vídeos do canal. Cuidem-se, pessoal!